Maltinha do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. A malta da stream já aqui está praticamente há uma horinha. E encontramos um vídeo que diz muito, principalmente à malta dos anos 90, que é sobre um livro que fez muita da nossa geração. E não vos venho contar histórias, não vos venho falar de um vídeo, de um livro de romance ou de fantasia, ou se calhar é de fantasia, se calhar não é, que é um livro que fez as nossas infâncias e que nos assustou bastante, que é o livro de São Cipriano. Quantas e quantas histórias ouvimos nós sobre este livro? Eu já contei à malta da stream, mas para ficar aqui registado no YouTube também, há mais ou menos um ano, na zona dos livros do Auchan, estava a haver uma promoção de livros, no meio daqueles livros em que só há uma cópia, que estão para lá tipo ao desbarato, eu encontrei este livro e comprei o livro a 10 paus. Nunca o abri, ou melhor, estou a mentir, abri, só vi o título, nunca li nada do livro. Tenho o livro em casa há praticamente um ano e só vi o índice. Porque isto faz parte da minha infância e isto acagaçou muito em muitas histórias, com muitas histórias e muitas noites. Reza o mito, ou contava-se o mito aqui na minha zona na altura, que o livro original tinha sido escrito por São Cipriano com sangue em pele humana e que o livro original era feito em pele humana. Claro que isso não faz sentido nenhum, porque a quantidade de páginas que isto tem, se isto fosse feito em pele humana, esta merda seria gigante. No entanto, para assustar um miúdo como eu, e como a maior parte de nós nos anos 90, principalmente em meios pequenos, com pouca informação, estas histórias faziam parte do nosso imaginário. Já confirmámos aqui em stream, perguntámos a boa da gente e muitas pessoas conheciam este livro. E então o canal Factos Desconhecidos, um canal que nós vamos vendo alguns vídeos aqui vamos dando react aqui a alguns vídeos, lançou um livro sobre os relatos mais assustadores do livro de São Cipriano. O livro de São Cipriano, quando eu era puto, falei muito sobre ele até aos 14 anos. Alguma vez viste algum mata jabalis? Ou era um mito para ti? Nós já vamos ver algumas dessas histórias e vamos falando ao longo da stream. Muitas delas, pá, o pessoal, como não tinha como verificar, etc., tínhamos só medo, né? Tínhamos só medo. E o pessoal podia inventar muito. E então, ao ver este vídeo aqui, depois o link do vídeo original fica na descrição. Claro que despertou logo curiosidade, não é? Claro que despertou logo curiosidade. Vamos lá, então. Em segredo. Espera aí. Porque muita gente... Existe um livro que, segundo muita gente, não deveria nem ser aberto. Um livro cercado por histórias de pactos, feitiços e aparições que atravessaram gerações, passando de mão em mão, quase sempre escondido, quase sempre em segredo. O livro de São Cipriano é mais do que uma obra antiga ou religiosa. Para alguns, ele é um poderoso grimório, um livro de feitiços, capaz de invocar forças que não deveriam ser despertas. Para outros, não passa de um compilado de crenças populares e superstições. Mas o fato é que, independentemente da versão, todos que já entraram em contato com ele têm medo do livro. Você verá 2 relatos assustadores ainda nesse vídeo. Relatos sobre o livro seguem o mesmo padrão. Pessoas afirmam que não fizeram nada demais, apenas deixaram o livro dentro de casa. E ainda assim, começaram a perceber mudanças. Sons durante a madrugada, sombras fora do lugar, sensações de presença e, em caso mais... Caralho, eu acho que nunca vou abrir esta... Ou só vou ler isto com vocês em stream. Eu acho que só vou ver... Eu não sei. Extremos, aparições... Viram o meu riso nervoso? Foi genuíno. Descritas como figuras demoníacas. Histórias que podem parecer exageradas, mas que se repetem com uma frequência suficiente para deixar até os mais céticos de orelha em pé. O que há nesse livro que provoca esse tipo de reação, hein? Bem, para respondermos essa questão é necessário entender a origem do livro. O primeiro passo é saber quem é ou quem foi São Cipriano, mas aqui já começa a confusão. Ao contrário do que muita gente acredita, não existe apenas um São Cipriano.
Ao longo dos séculos, duas figuras distintas acabaram sendo misturadas numa só. O primeiro deles é São Cipriano de Cartago, uma figura histórica real. Ele viveu no século III, no norte da África, e se destacou como um dos grandes pensadores do cristianismo primitivo. Convertido por volta do ano 246, tornou-se bispo e escreveu tratados importantes sobre fé, moral e organização da igreja. A sua trajetória foi marcada por perseguições até ser condenado e executado durante o governo do imperador romano Valeriano. Nada em sua história oficial indica envolvimento em magia ou práticas ocultas. Mas a segunda figura é muito mais próxima da imagem popular que conhecemos hoje. Esse é o Cipriano de Antioquia. Diferentemente do bispo africano, esse personagem aparece em relatos muito mais lendários do que históricos. Segundo essas histórias, ele teria sido um poderoso mago antes de se converter ao cristianismo. Um homem que dominava rituais, invocações e forças consideradas proibidas. E foi justamente essa versão que ganhou força na cultura popular. A que fala de pactos, de invocações, de um homem que teria ido longe demais e descoberto algo que não deveria. A narrativa descreve Cipriano como um homem que teria feito pactos com entidades, invocado demônios e explorado os limites do conhecimento oculto. Mas em algum momento, algo teria mudado. Vocês já repararam a importância de saber contar uma história? Tipo, a intuação, a maneira de comunicar, pá, agarra bué, tu consegue manter-se sempre ligado à história. Isto é... Está bem que o tema também é interessante, mas nós já vimos eles a trabalharem com vários temas e conseguem sempre. Uma crítica que eu faço e vou continuar a fazer é pá, isto é um canal gigante. A edição desta merda tinha que ser melhor. Está aqui o recorte da croma a ver-se todo. Pá, eles têm condições para fazer muito melhor que isto, meu. É um canal de 22 milhões de subscritores, malta. Vocês estão a facilitar bem. Pá, um canal incrível, conteúdo incrível, narrativa incrível. Pá, vocês podiam fazer um bocadinho melhor aqui na qualidade de edição e de imagem. Segundo a tradição mais difundida, tudo muda quando Cipriano é procurado por um jovem chamado Aglaias. Ele estaria desesperado para conquistar uma mulher chamada Justina, uma jovem que havia se convertido ao cristianismo e feito um voto de pureza. Incapaz de convencê-la por meios comuns, Aglaias recorre ao que acreditava ser o maior mago de sua época. Cipriano aceita o desafio. Para ele, seria apenas mais uma demonstração de poder. Confiante, Cipriano faz tudo o que sempre fez e sempre funcionou. Ele invoca, ele ordena, chama forças que, segundo ele, deveriam obedecer, mas, surpreendentemente, nada acontece como esperado. Ele então invoca entidades, recorre a rituais. Segundo os relatos, chega a convocar forças consideradas superiores dentro da hierarquia demoníaca. A sua ideia era influenciar a mente de Justina, quebrar a sua vontade e fazê-la ceder. Mas algo inesperado aconteceu. Todas as tentativas falharam. Independentemente do ritual ou da entidade invocada, Justina resiste. A explicação dada pelas narrativas é sempre a mesma: a fé. Justina teria se protegido apenas fazendo o sinal da cruz e invocando o poderoso nome de Cristo. E diante disso, as forças que Cipriano acreditava controlar simplesmente recuaram. Para alguém que até então acreditava dominar o invisível, aquilo representava algo impossível de ignorar. Pela primeira vez, o poder que ele conhecia encontrava um limite. A partir desse ponto, a história toma um rumo diferente. Cipriano não apenas falha, mas também começa a questionar tudo o que ele acreditava saber. Se as entidades que ele invocava não conseguiam vencer algo aparentemente simples, então talvez aquele poder não fosse absoluto. Segundo a lenda, esse momento marca uma ruptura. Cipriano abandona os seus rituais, renuncia aos pactos que teria feito e decide converter-se ao cristianismo. Não fazia ideia desta história. Engraçado
Engraçado que é uma figura tão mítica e que nós já ouvimos falar tanto. Epá, eu não fazia ideia desta história. Primeiro não fazia ideia que havia um 2. Epá, e depois não fazia ideia que era isto. Que era quando ele encontrou limites ao seu poder. Quando ele encontrou limites ao seu poder, então aí decidiu abandonar e converter-se ao cristianismo. Interessante, pá. História interessante. Como prova dessa mudança, ele teria reunido todos os seus livros, anotações e conhecimentos acumulados ao longo dos anos e queimado tudo publicamente. Um gesto simbólico, mas também definitivo. Era o fim de uma vida dedicada à magia e o início de uma nova trajetória. Cipriano se torna, então, um cristão devoto, distribui seus bens e passa a viver de forma simples. Mas a história não termina ali. Assim como outros convertidos daquela época, ele acaba sendo perseguido pelas autoridades romanas. Ao lado de Justina, ele é preso, torturado e, por fim, condenado à morte. Ambos são executados, e suas histórias terminam com o mesmo desfecho de muitos mártires cristãos: sofrimento, resistência e morte em nome da fé. O problema é que essa história nunca foi completamente encerrada. Porque se ele realmente dominava todo esse conhecimento antes de abandonar a magia, o que aconteceu com esses ensinamentos? Será que tudo foi realmente destruído? Ou parte disso teria sido preservada de alguma forma? É exatamente nesse ponto que nasce a ideia de que o livro de São Cipriano seria, na verdade, um registro desse conhecimento perdido, algo que sobreviveu ao tempo, mesmo contra todas as tentativas de apagamento. Mas, afinal, o que há dentro desse livro? Você deve estar se perguntando. A resposta mais honesta é: não existe uma única resposta. O livro de São Cipriano não é uma obra fixa, com um conteúdo definido e original preservado ao longo dos séculos. Pelo contrário, o que circula hoje são diversas versões, muitas vezes com conteúdos completamente distintos entre si. Algumas edições são pequenas, outras extremamente longas, algumas mais religiosas, outras voltadas mais para as práticas consideradas ocultas. De uma forma geral, o que se encontra nessas edições é uma mistura de conteúdos. Há orações, simpatias, receitas populares, interpretação de sonhos, práticas de proteção espiritual e também textos ligados à magia ritualística. Vamos ver o índice. Ora bem, o índice... Grande livro de São Cipriano, Tesouro do Feiticeiro. Primeira parte, a vida de São Cipriano. Instruções aos religiosos e religiosas que vão tratar de uma moléstia. Regra de todo religioso para estudar e saber se as moléstias de que vai tratar são ou não obra de feitiçaria ou do diabo. Novas orações e horas abertas. Arrependimento e virtude de São Cipriano. Para esta primeira parte é mais uma introdução. Orações para pedir a Deus bons espíritos que vêm a este mundo buscar orações para serem purificados do mal e cometerem neste mundo e retribuir alguma dívida ou roubo. Oração útil para curar todas as maleitas, ainda que sejam naturais. Exorcismo para expulsar o diabo do corpo. Desencanto dos tesouros. Oração para a conjuração para desencadearem os tesouros. Novo sistema de deitar as cartas. Nova maneira de ler as sinas. Poderes ocultos e cartomância. Orações de conjuros. Como Deus permite que um demónio atormente as criaturas. Nomes dos demónios que atormentam as criaturas e porque é que Deus consente que eles as mortifiquem. Quantas castas há de demónios e criaturas viciadas. Como adivinhar com 6 paus de alecrim. Modo de deitar as cartas, tal qual deitava São Cipriano. Response que se deve dizer antes de deitar as cartas. Isto tem a ver com cartas. Ok. Oração do justo juiz. Novo tratado da cartomância. Segunda parte. O verdadeiro tesouro da mágica preta e branca ou os segredos da feitiçaria. Cruz de São Bartolomeu e São Cipriano. A grande mágica das favas. Mágica dos ossos da cabeça de gato preto. Outra mágica de gato preto. Outra mágica de gato preto para fazer mal.
Esta é altamente. Outra mágica de gato preto para fazer mal. Maneira de obter um diabinho tomando um pacto tomando pacto com o demónio. Mano, isto são bué. Ei, com caralho, vocês iam gastar estes todos. Feitiçaria que faz com que 2 bonecos tal e qual São Cipriano enquanto feiticeiro mágico. Enquanto mágica da semente do feto, as suas propriedades, mágica de... Mas aqui, mistérios e feitiçarias traídos de um manuscrito de mágica preta que se julga do tempo dos mouros. Receita para obrigar o marido a ser fiel. Meninas. Receita para obrigar as senhoras solteiras ou até mesmo casadas a dizerem tudo o que fizeram ou tencionam fazer. Meninas, cuidado. No outro era meninas, olha este aqui é meninas, cuidado. Receita para ser feliz nas coisas que se empreendem. Receita para se fazer amar pelas mulheres. Receita para se fazer amar pelos homens. Ok? Mágica das uvas e das suas propriedades. Feitiçaria que se faz com um sapo para obrigar a amar contra a vontade. Caralho. Feitiço do sapo com os olhos cozidos. Palavras que dizem ao sapo depois de ter os olhos cozidos. Mano, são centenas delas. Esquece, eu não vou ler isto tudo. São tipo... Eu ia a meio do índice. Isto foi a única coisa que eu li sempre do livro. Nunca li mais do que o índice. E depois, no fim do índice, tem isto assim. Eu vou-vos mostrar. O livro começa com uma advertência. Eu não sei se vocês estão a ver isto bem ou se estão a ver invertido. Pá, mas basicamente é tipo um watch out. Algumas páginas ensinam desde coisas simples como afastar o mal-olhado, até rituais mais complexos que prometem influenciar situações específicas da vida, como atrair dinheiro, conquistar alguém ou resolver conflitos. Tudo isso reunido sem uma organização clara, como se fosse um grande compilado de saberes acumulados ao longo do tempo. E é exatamente isso que diferencia esse livro de outros textos religiosos ou históricos. Ele não foi criado para ser apenas lido, mas para ser usado. A proposta não é de contemplação, mas de ação. Cada página carrega uma promessa implícita de resultado. E independentemente de se acreditar ou não nessas práticas, o fato é que esse tipo de abordagem sempre exerceu um fascínio muito forte, principalmente em contextos em que as pessoas buscavam soluções imediatas para problemas reais. Um dos relatos mais inquietantes eu vou lhe contar agora. Ele começa de forma quase banal, como tantas outras histórias que parecem inofensivas no início. Veja só. Um homem chamado Leonardo, morador do interior de Pernambuco, conta que tudo começou após a morte da própria avó, uma benzedeira conhecida da região. Para ele, ela sempre foi a avó. Mas para a cidade, era alguém que lidava com forças que nem todo mundo entendia. Antes de morrer, ela deixou um pedido específico ao marido: que certos objetos fossem destruídos imediatamente ou levados à igreja. Aquilo não era uma sugestão, era uma ordem. E, segundo ele, havia um motivo muito claro para isso. Ela sabia exatamente com o que tinha lidado ao longo da vida e não queria que aquilo permanecesse entre a sua família. Só esse pedido já levanta uma forte suspeita, né? Entre os objetos havia de tudo: textos antigos, cartas, cadernos, frascos vazios e anotações espalhadas. Mas o que realmente chamava atenção estava escondido no fundo de um saco preto, envolto num pano vermelho, já desgastado pelo tempo. Interessante a presença das cores preto e vermelha nessa experiência, né? E envolto então nesse pano estava... É sempre preto, vermelho, ou pretos, vermelhos e dourados, sempre. O livro.
Um exemplar antigo do livro de São Cipriano, com sinais claros de que havia passado por muitas mãos. O avô, ao ver o neto tocar o livro, reagiu de forma incomum. Ele tentou impedir, alertou, insistiu para que aquilo não fosse levado para casa. Mas conhece o ser humano, né? A curiosidade falou mais alto. E é aí que a história começa a sair do controle. No início, nada parecia fora do normal. Ele abriu o livro, folheou algumas páginas e percebeu algo que não estava ali por acaso. Anotações feitas às margens. Nomes, datas, pequenas frases como funcionou, foi cobrado, voltou. Não era um livro comum, era um registro, um histórico de uso. Mesmo assim, num momento de fragilidade pessoal, enfrentando problemas financeiros e emocionais, ele decidiu testar uma das orações. Algo simples, sem ritual elaborado, sem velas ou invocações. E nos dias seguintes, a realidade começou a mudar. Problemas que estavam travados começaram a se resolver. Dívidas foram pagas sem cobrança. Oportunidades surgiram de forma inesperada. Situações que pareciam perdidas simplesmente se reorganizaram. E Oh malta, vocês já viram o que era vocês fazerem esta merda? E tipo, vocês liam, faziam oração, etc. E vocês tinham uma data de problemas que estava empancada. Opa, e tipo, nada a ver com isto, mas tipo, como as coisas que às vezes estão empancadas se desempancam, não é? E andam para a frente, as merdas depois começavam-se a resolver de forma natural. Mas como vocês tinham feito aquela merda antes, vocês começavam a achar mesmo que tinha sido aquilo. Olha o impacto que isto não ia ter na vossa cabeça. Tipo, eu acho que eu ia-me questionar de tudo assim. Oi, tu queres ver? Eu acho que eu ia ficar tipo com a cabeça tão... Tipo, por muito racional que um gajo fosse assim, não, isto, tipo, um gajo sei isto, tipo, isto não existe, mas isto é fantasia, tipo... Pá, mas depois tu tinhas feito aquilo na brincadeira e as merdas até se começavam a resolver, epá, eu acho que me borrava todo. Eu sou sincero, eu acho que me borrava todo. tudo rápido demais. Foi isso que gerou o primeiro sinal de alerta, porque, ao mesmo tempo em que as coisas melhoravam, algo ao redor começava a se distorcer. Pessoas próximas passaram a agir de forma estranha. Vizinhos que o conheciam desde criança começaram a evitá-lo. As conversas cessavam quando ele se aproximava. Olhares desconfiados surgiam sem explicação. E num dos episódios mais marcantes, uma mulher puxou o neto pelo braço ao vê-lo, como se estivesse afastando-o de um perigo. A Bárbara, em vez de medo, era tipo, deixa-me experimentar mais. É só para ver uma coisa, só para ter a certeza. Invisível. Estranho aquilo. Não foi feita nenhuma acusação direta, nem sequer deram uma explicação para ele. Era apenas um comportamento coletivo sem sentido. Bem, mas logo depois vieram os fenômenos mais difíceis de ignorar. Pequenas distorções visuais começaram a acontecer. Reflexos em vidros mostrando algo que não estava ali. Formas no canto do olhar que desapareciam quando ele virava a cabeça. Sensações constantes de uma presença. Já sentiu isso? E então, vozes. Não pensamentos, vozes. Não imaginação, vozes. Audíveis, próximas, chamando pelo nome, rindo, sussurrando. Eu, hein? Nunca completas, sempre fragmentadas, mas suficientes para criar uma certeza perturbadora. Ele não estava mais sozinho. Com o passar dos dias, o impacto deixou de ser apenas psicológico. O corpo começou a... Eu gosto de ouvir malta que fala disto, etc. Porque isto faz parte do imaginário de toda a gente, não é? De quando era criança. E a malta que acredita e que... Agora com esta libertação, com esta abertura dos fecheiros dos OVNIs nos Estados Unidos, vocês sabem que há muita gente que liga aos dois mundos, que tipo que os OVNIs e os demónios são a mesma coisa. Há muita gente que faz esta correlação, há muita gente que acredita que estão relacionadas. E então quando tu vês malta a falar destas coisas e a contar relatos, etc.,
muitos deles falam sempre disto, né? Que tudo começa por uma brincadeira, tudo começa sempre por uma coisa pequena, etc. Mas a partir do momento em que tu abres uma porta nesse canal espiritual, tipo, é uma porta. Pode-te ajudar em alguma coisa, sim, mas tipo, tem sempre um preço. Tu vais sempre pagar esse preço. E é engraçado que bate certo com o que ele está a dizer. Todos eles defendem isso. Isso é... Só por aí já é para a malta ter medo e não fazer merda nenhuma, né? Mas há malta que mesmo assim... reagir. Insônia, um certo medo, né? Pesadelos recorrentes e, em alguns momentos, perda total de controle durante o sono. Em pelo menos 2 ocasiões, ele acordou sem controle fisiológico, como uma criança, fazendo xixi na cama. Eia. E então vieram sinais físicos mais evidentes. Arranhões pelo corpo, dores nas articulações, uma sensação de desgaste que não correspondia à idade dele. O mais estranho é que essas dores eram idênticas às que a sua avó relatava em vida, como se algo tivesse sido transferido dela para ele. Desesperado, ele decidiu... Isso é o que os psicólogos querem fazer que a gente acredite, Bárbara. Isso é o que eles querem fazer que a gente acredite. Se tu, em vez de ir ao psicólogo, fosse ao exorcista, isso resolvia-se na hora. O que tu queres sei eu. Queres puxar a brasa à tua sardinha, vir para aqui com essas fake news. Entregar tudo. Pegou o livro, levou-o até uma igreja e tentou se livrar dele de uma forma correta. Mas não conseguiu. Sempre que tentava entrar, o corpo reagia imediato. Tontura, uma náusea, uma dor de cabeça intensa. Não era medo, era físico. Como se aquele ambiente simplesmente rejeitasse a presença dele. Sem alternativa, decidiu queimar o livro em casa, destruindo página por página até que virasse cinzas. Um gesto definitivo, ou pelo menos era o que ele acreditava. Nada mudou. As vozes continuaram. As visões permaneceram. Pois claro, para destruíste o livro que foi a ferramenta, mas a porta estava aberta. Depois de abrir a porta... A sensação de presença nunca desapareceu. E foi então que ele teve o sonho. Um lugar descrito como um cenário coberto de cinzas, cheio de crânios espalhados como se fossem parte do chão. E no meio de tudo isso, a figura da própria avó, mais jovem, mas com um olhar diferente do que ele estava acostumado. Segundo ele, a mensagem que ela deu foi bem clara e direta, sem nenhuma explicação posterior. Ela simplesmente olhou para o neto e disse: queimar não apaga. Ela teria dito que o contato já havia sido feito, que algumas coisas podem não ser revertidas, e que a partir daquele momento não era mais uma questão de escolha, mas de consequência. Antes de desaparecer, ela deixou um último aviso: outro livro vai encontrar você. E desde então, ele afirma que tenta não mais entender, apenas conviver e continuar fazendo o trabalho que sua avó fazia. Porque, segundo ele, foi-lhe oferecida uma chance de se livrar daquilo antes de tudo começar. E ele tomou a decisão errada. O erro não foi abrir o livro, foi acreditar que seria possível fechar aquilo depois. Exatamente. Quando a avó lhe disse que aquilo, depois dela morrer, que aquilo era tudo para ser destruído, para ser levado à igreja e ser destruído, ele cagou. E testou uma coisa, estava a precisar de dinheiro e, olha, vamos ver no que é que dá. Foi o suficiente para dar cocó. Mas tem outro relato. Um relato que envolve uma jovem chamada Isabela, uma estudante em estágio numa clínica particular em Fortaleza. Ela descreve uma experiência que no início... Porra, só relatos no Brasil, boa. Isso parecia apenas mais um caso comum. Geralmente começa assim, né? Um ambiente clínico, a rotina controlada, pacientes com queixas emocionais. Nada fora do esperado. Até que um homem de meia idade entra na sala com sinais claros de esgotamento.
Um olhar cansado, noites mal dormidas, um comportamento inquieto. E no meio da conversa ele menciona algo que muda completamente o tom do atendimento. O livro de São Cipriano. Segundo ele, havia comprado o livro num sebo no centro da cidade e usado num ritual específico para quebrar uma suposta amarração amorosa. Pá, só para vos lembrar que eu estou sozinho em casa, caralho, e que é de noite. Sozinho não, tenho o cão, mas estou foda-se. Até ali, para Isabela, aquilo parecia apenas um caso clássico de ansiedade misturada com sugestão psicológica. Mas o relato do paciente não se limitava a isso. Ele dizia sentir que estava sendo seguido, passos atrás dele. Uma sensação constante de observação, sonhos perturbadores. Tudo isso descrito com um nível de convicção que começou a incomodar. Na sessão seguinte, ele leva o livro até a clínica. Um exemplar antigo, desgastado. Ao folhear, Isabela percebe algo incomum. Páginas coladas. Não era algo recente. Já não tenho a câmera ativa. Era aquela câmera que dava o zoom em mim. Páginas coladas. Páginas coladas é outra coisa. Parecia antigo, como se algo tivesse sido deliberadamente escondido entre elas. Com a autorização do paciente, ela separa duas dessas páginas e encontra fotografias nelas. Fotografias antigas, em preto e branco, de pessoas desconhecidas. No verso, nomes completos e datas escritas à mão. Aquilo não fazia sentido num livro como aquele. E foi nesse momento que a curiosidade deixou de ser apenas profissional. Mais tarde, já sozinha, ela decide pesquisar aqueles nomes. Alguns deles coincidiam com registros reais de pessoas desaparecidas na região de Fortaleza. Isso entre as décadas de 70 e 2000. Não havia prova direta de ligação, mas a coincidência era forte demais para ser ignorada. E antes que pudesse investigar mais, o paciente simplesmente desapareceu. Ele nunca mais retornou à clínica. Não atendeu ligações, sumiu completamente. Após o desaparecimento do paciente, os sonhos de Isabela começaram a mudar. Cenários vazios, corredores silenciosos, a clínica sem ninguém, mas aquela sensação constante de que algo estava presente. Algo esperando. Ela conta um sonho que começa perfeito. Um ambiente iluminado, confortável, uma vida ideal. Uma casa grande, uma família, uma filha pequena e um marido. Tudo parecia real demais. Mas, aos poucos, a atmosfera muda. O comportamento das pessoas muda. E o rosto do homem ao seu lado começa a se deformar lentamente, de forma grotesca, impossível de ignorar. E então vem a frase, direta, sem contexto, sem explicação. Vai demorar o tempo necessário para pegarmos de volta o que é nosso. Assustada, ela acorda. Ela está no quarto ainda, mas... Foda-se, se eu sonhasse com uma merda destas... Eu também sou bué cagão, eu também sou... Pá, e é muito provável que eu já estar a ver este vídeo possa, através de sugestão, não é? Porque os nossos sonhos muitas vezes funcionam assim também. Quase certeza, tipo, que posso sonhar com uma merda destas hoje. E obrigado, amigos, por estarmos a ver isto juntos. Foda-se. Algo Vai demorar tempo a pegarmos o que é nosso, a recuperarmos o que é nosso. não está certo. Porque perto da janela existe uma forma, não uma sombra comum, uma presença ali parada, observando-a, com 2 pontos vermelhos onde deveriam estar os olhos. E nas mãos, o livro. A figura se move, se aproxima da janela e simplesmente desaparece, como se tivesse saído do ambiente. No dia seguinte, o livro não estava mais lá. O objeto havia sumido e, junto com ele, tudo parou. Os sonhos,
A sensação da presença, tudo desapareceu e a rotina voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Mas, com o detalhe impossível de ignorar, o livro não estava mais com ela. Ela seguiu a sua vida tentando esquecer o que havia vivenciado. Não tinha mais pesadelos com o livro, nem o mesmo sonho com o marido ou a filha que não existiam. Você já segue o Bruno Mestre ou não? Certo dia, quando ela estava Arnaldo, muito andando obrigado pelo pela follow. cidade para resolver um problema pessoal, encontrou o sebo em que o seu antigo paciente tinha dito que havia encontrado o livro. Numa rua. O sebo, para quem não sabe o que é tipo um alfarrabista, um sítio de livros. Tem livros usados e cenas antigas, etc. Que ela tinha sonhado, inclusive. Ela diz ter encontrado o mesmo livro que tinha tomado posse, na vitrine da loja. Ela olhou para dentro, ela já tinha sonhado com aquele lugar. No fundo do estabelecimento, 2 homens conversavam. Um senhor idoso e um rapaz mais jovem, e bonito, inclusive. Ela começou a tremer porque o jovem era o seu marido do seu sonho. Os 2 olharam para ela através da vitrine, acenaram e riram. Ela disse que nunca mais teve experiências sobrenaturais com o livro, mas também nunca mais voltou àquela região da cidade, com medo de encontrar o que os sonhos lhe prometeram e sofrer as consequências. Por que histórias tão diferentes em contextos tão distantes acabam seguindo um padrão tão parecido, né? Pessoas que dizem ter conseguido o que queriam, mas não conseguiram mantê-lo. Relatos de melhora rápida seguidos de consequências difíceis de se explicar. Sensações de presença, sonhos recorrentes, mudanças de comportamento, sempre com o mesmo ponto em comum. O contato com o livro nunca pareceu ser neutro. No fim, existem 2 possibilidades. A primeira é que tudo isso seja resultado de sugestionamento, coincidências e interpretação, uma sequência de eventos comuns que a mente humana conecta para criar sentido. Mas a segunda é que nem tudo isso pode ser explicado dessa forma. Certos tipos de conhecimento, independentemente de serem reais ou não, carregam um peso que não deveria ser ignorado. E quem decide testar nunca sai ileso. E você? O que acha dessas forças sobrenaturais? Quais são as suas experiências, seus pontos de vista? Conta aí pra gente. Opa, este é daqueles vídeos que, pronto, é um bocado uma narrativa, história de 2 casos que nós não fazemos ideia se são verídicos ou não, mas que bate mais ou menos certo com as histórias que nos contavam quando se falava de ter em contacto com o livro quando nós andávamos na escola. Pá, e este livro, lá está, faz parte do imaginário da malta dos anos 90. E um bocado por isso é que eu tenho algum respeito, receio de ler, apesar de não acreditar em nada disto e de não ser. Um gajo é aquela cena do eu não acredito em bruxas, mas que já há, e então eu prefiro não arriscar. Pá, não sei, talvez um dia ganhe coragem e leia. Até agora o livro está cá em casa praticamente há 1 ano. E não aconteceu nada, por isso não me aconteceu nenhum caso tipo deles, de sonhos e de... Pois, não acho que... Pá, agora estava a pensar, agora o gajo começa a pensar, pá, o meu pai morreu este ano, será que... não, malta, não. Ele já estava doente antes. Bah. Mas agora pensar nestas merdas, pá, um gajo fica sempre a reminar, e depois à noite, e depois sozinho, e pá... Principalmente para mim, que gosto de ver filmes de terror, principalmente aqueles de terror mais real e não tanto com monstros e com cenas muito fantasiosas, mas os filmes de terror que eu mais gosto são aqueles filmes de terror em que tu pensas assim, isto se calhar podia acontecer. Opa, claro que de vez em quando um gajo vê um daqueles com demónios, monstros e cenas... Pá, mas sinceramente
Pá, ainda estou-me a lembrar de um que eu vi o ano passado, que era sobre, agora, se não me engano, chamava-se O Exorcista do Papa, que era sobre a história do Gabriel Amorth, que era tipo o exorcista-chefe do Papa, que é uma personagem verdadeira. Atenção, era uma personagem verdadeira, está documentado e morreu há pouco tempo. Aliás, temos um bispo português, um padre português, o padre Sousa Lara, que era discípulo dele e que hoje ficou com o lugar dele no Vaticano, que fala sobre estas coisas. E estas histórias eu sou sempre fascinado, eu gosto sempre de ouvir. Apesar de lá estar, não acreditar, nem nunca ter visto nada, nem nunca ter presenciado nada, e espero que assim continue. Mas a maneira como as pessoas contam e falam sobre isto, por acaso, é uma cena que eu gosto e lá está. Calhou mesmo bem numa quinta-feira temática, que são os dias em que nós fugimos um bocado das notícias e um bocado das cenas, para vir aqui um bocado mais a esta nostalgia. E não ouvia falar nada deste livro, sei lá, aos anos. Desde que o comprei, que o vi, e já não ouvia falar há anos para trás outra vez. E pronto, maltinha do YouTube, para vocês ficamos por aqui. Muito obrigado pela vossa companhia. Sei que é um livro, um vídeo um bocadinho fora do comum, mas queria mesmo vê-lo, e a narrativa da malta dos factos desconhecidos é sempre uma boa maneira de acompanhar uma história. Se vocês já ouviram falar de alguns casos, ou se tiverem alguns casos, deixem nos comentários. Não costumo sequer pedir para comentar, mas seria engraçado, entre aspas, ver alguns relatos de alguém que conhece o livro ou que alguém que passou por alguma experiência destas. Já vos aconteceu? E pronto, maltinha do YouTube, fiquem bem, até ao próximo vídeo. Fui.